Olá pessoal, graça e paz a todos. É o pastor Genildo novamente, da Igreja Filhos da Promessa. Estamos aqui para mais um contato, para mais um vídeo. Eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que todos ao seu redor estejam bem e que os seus negócios, a sua saúde esteja bem também. Eu, nesta vez, deste fato aqui, nesse contato nosso, eu quero falar sobre dois assuntos de cara aqui, que são assim, assuntos que as pessoas me questionam muito. Por causa de uma palavra que o apóstolo Paulo falou, então as pessoas me perguntam, mas pastor, na igreja primitiva tinha homens com duas famílias? Tinha homens que tinham duas mulheres? Porque o apóstolo Paulo, falando acerca de presbíteros, de ancião, ele diz que o presbítero ou que o ancião seja marido de uma só mulher. Eu sou perfeccionista e eu trouxe a Bíblia aqui que é a Nova Atualizada, Nova Almeida Atualizada, porque a corrigida, essa maior que eu tenho aqui, ela não usa a palavra marido de uma só mulher. Ela usa o termo marido de uma mulher. Então, você tem aqui duas interpretações. Você pode interpretar que o apóstolo estava exigindo que o presbítero ou o ancião fosse casado. Aliás, quando eu comecei a pregar o evangelho, que não tinha assim muitas versões da Bíblia. Você sabe que as versões começaram a aparecer antigamente, quando eu comecei. As duas Bíblias mais conhecidas eram Corrigida e Atualizada. Corrigida e Atualizada. Hoje nós temos a Nova Atualizada. Nova Atualizada. Mas nós temos uma série. Eu já falei num outro vídeo que eu tenho lá em casa mais de 10 versões diferentes. Mais de 10 versões, todas no português, mas que tem uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali. Então, eu não sei qual é a Bíblia que você tem aí na sua casa, qual é a Bíblia que você baixou no seu celular, no seu tablet, mas eu tenho as duas aqui. Então eu vou ler na Nova Atualizada, Nova Almeida Atualizada. É 1 Timóteo, capítulo 3. Então, se você tiver aí, eu não sei qual é a versão que você tem aí na sua casa, então eu vou ler nas duas, que é para que você possa comparar. É uma palavrinha só. Olha, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Aqui está o detalhe, esposo, na corrigida fala marido, que dá no mesmo, Só não tem essa palavrinha, só mulher. Esposo de uma só mulher. Repito, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, conhecida como NAA, Nova Almeida Atualizada. Então, por que o apóstolo Paulo teria dito isso? Por que o apóstolo Paulo teria dito que o presbítero ou que o bispo, depois eu quero explicar essa questão também para vocês, seja marido de uma só mulher? Isto é lógico, minha irmã e meu irmão, sugere que naquela época tinha homens casados com mais de uma mulher. Por que eu digo isso? Posso afirmar sem medo de errar. Porque nós estávamos nessa época no primeiro século do Novo Testamento. E no Velho Testamento, não é que Deus permitia, que Deus mandava, que Deus ordenava, mas era feito, digamos assim, vistas grossas para homens que tinham duas mulheres. Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. É claro que depois eu explico que esse fato aconteceu antes da lei. Mas eu tenho outros fatos que aconteceram, quer dizer, homens casados com duas mulheres ou mais,
depois da lei. Mas os nossos patriarcas, os 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó, eles eram irmãos por parte de 3 mães diferentes. Jacó é o pai de todos eles, dos 12 patriarcas. Mas os 12 patriarcas, eles foram nascidos de 3 mulheres diferentes. Entende? Então, isso significa que lá no Velho Testamento, isso era permitido. Hoje eu não vim aqui preparado para gravar um vídeo a respeito dos porquês, porque existe razões pela qual lá no Velho Testamento era permitido que o homem tivesse mais de uma mulher. Mas neste vídeo eu quero me deter na seguinte questão. Quando o apóstolo Paulo disse que o presbítero ou que o bispo seja marido de uma só mulher, é porque quando eles começaram a evangelizar, quando eles que eu digo é os apóstolos, começaram a pregar o evangelho, então começaram a se converter, começaram a vir para a igreja pessoas com todo tipo de situação, digamos assim, civil, para usar um termo nosso, né? Vários tipos de relacionamento. Então havia ali, por exemplo, Jesus se encontrou com uma mulher que tinha tido 6 maridos, né? Quando Jesus falou, vai lá e chama o seu marido e vem cá. E ela falou assim, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, nisso você disse bem, porque você teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Vocês entenderam? Então, estas situações, elas eram meio que comum naquela época. Agora você me diz, mas por que isso, pastor? Como assim? Primeiro, no Velho Testamento era feito meio que vistas grossas para esses detalhes. Eu já disse, neste vídeo eu não vou me deter às razões, havia razões para tal coisa, mas o fato é que isso havia. Aí, quando as pessoas começaram a se converter, quando as pessoas começaram a vir para a igreja, como na nossa linguagem aqui, aceitar a Jesus como Salvador, esse é um termo que não é muito correto, mas popularmente a gente usa essa expressão, né? Que as pessoas, quando se convertem, aceitam a Jesus como seu Salvador. Mas a verdade é que, biblicamente, é Jesus que nos aceita, né? Ele disse, não foi vós que escolhestes a mim, mas sim eu quem vos escolhi a vós, né? Há um hino muito bonito da harpa cristã que fala, o bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me caído e triste viu. Então, quer dizer, esse hino ele está falando biblicamente. É o bom pastor que busca a gente. Também nós temos a parábola das 100 ovelhas, né? Que o pastor deixou as 99 no aprisco e foi atrás da ovelha desgarrada. Enfim, a Bíblia é cheia desses exemplos. Pois bem, mas eu quero voltar aqui para essa questão. Então, quando as pessoas começaram a vir para Jesus, quando as pessoas começaram a aceitar a fé pregada pelos apóstolos, eles vinham com várias situações civis. Mulheres que tinham tido vários maridos, maridos que tinham tido várias mulheres. E agora, como é que os apóstolos iam fazer? O que os apóstolos iriam fazer? Eles estavam naquela situação errada, mas o Espírito Santo falou no coração deles. O Espírito Santo tocou na alma deles e eles sentiram o desejo de aceitar a fé do Novo Testamento, aceitar a fé em Cristo Jesus. Os apóstolos não podiam jogar essa gente fora. Eles não podiam dizer, não, você tem 2 esposas e nós não podemos te aceitar. Porque quando eles se casaram 2 vezes ou 3, eles não conheciam o Evangelho. Eles não conheciam a palavra, né? Então, hoje ainda acontecem essas coisas. Ainda hoje acontecem situações parecidas, não é igual àquele tempo, mas ainda hoje acontece, né? Quantas vezes, eu que sou pastor há tanto tempo, mas eu creio que estou falando com pastores através desse vídeo,
que você já se deparou com situações assim. Que alguém já aceitou a fé na sua igreja e quando você foi conversar com ele ou com ela, você descobriu que ela tem uma situação irregular, que ele tem uma situação irregular. É isso? Se hoje, no século 21, nós ainda encontramos situações assim, você já imaginou há 2000 anos atrás? E deixa eu te falar mais uma coisa. Naquela época, meus irmãos, ainda era muito pior, porque é preciso que você tenha em mente, não sei se falo com alguém que já estudou sobre isso, também é um outro assunto que eu preciso trazer em outros vídeos. Quando o evangelho começou, quando João Batista veio do deserto pregando o evangelho, o mundo estava há 400 anos sem um verdadeiro pregador. Entenderam? É o chamado período interbíblico. Do Malaquias até Mateus, você tem 400 anos de intervalo. Repito, período interbíblico. Então, você já imaginou se lá no Velho Testamento, quando tinha os profetas, quando tinha os sacerdotes, né? Já havia situações irregulares. Você já imaginou depois de 400 anos que as pessoas não tinham verdadeiro pregador? Que as pessoas não tinham verdadeiro profeta? Então, você pode imaginar que a situação era difícil. Então, a resposta é: a igreja primitiva tinha homens que tinham 2 mulheres? A igreja primitiva tinha homens que tinham 2 mulheres, ou mais. Daí a razão pela qual o apóstolo Paulo, ele começou a doutrinar a igreja dizendo que o bispo ou que o presbítero seja marido de uma só mulher. Quer dizer, doravante a situação é essa. A partir de agora, você não vai mais se casar 2 vezes. Entenderam? Você não vai ter mais 2 mulheres, você não vai ter mais 3 mulheres, ou 2 maridos, ou 3 maridos. Eu já citei aqui a mulher que tinha tido 5 maridos, né? E Jesus disse: o que você tem agora não é seu marido. Então você vê que eram situações, né? Aí você pode dizer: mas será que os maridos dela não poderiam ter morrido? Poderia. Temos na Bíblia também uma história de uma mulher que morreram 7, né? Morreram 7 maridos. Essa dos 5 maridos poderia ter sido viúva de alguns, poderia ter sido viúva de todos, poderia. Mas também poderia não ser. Então, minha irmã e meu irmão, na igreja primitiva havia homens com 2 ou mais mulheres, que tinha filhos com 2 ou mais mulheres. Entendeu? Por que eu estou falando sobre isso? Porque, como eu sempre falo com vocês aqui, as pessoas me perguntam muito, as pessoas me fazem muitas perguntas, entenderam? Muitas perguntas mesmo, e sobre esse assunto, sobre essa questão, fazem muito também. Então, eu tenho certeza de que eu estou ajudando alguém. Nós ainda vamos voltar a falar dessa situação, vamos voltar a conversar sobre isso. Eu vou falar as razões pelas quais as pessoas casavam-se 2 vezes ou 3 vezes. Se isto justificava ou não, também é uma outra questão. Mas havia situações, certo? Havia situações que levava o homem a se casar 2 vezes e até 3 vezes. Não se assuste com isso não, mas isso está na Bíblia e a gente que prega o Evangelho não pode negar. Dito isto, eu quero agora orar em seu favor. Olha, queria dizer mais uma vez a vocês, eu raramente dou o endereço da nossa igreja aqui, mas neste vídeo eu quero passar o endereço pelo menos da nossa sede, porque se você está assistindo esse vídeo e você é de Cascavel, você é da região aqui, então você pode a qualquer momento, a qualquer dia, fazer uma visita para nós. Então a nossa sede, ela fica na rua São Gabriel, número 292. Rua São Gabriel, 292, no bairro São Cristóvão, aqui em Cascavel, no oeste paranaense.
É uma cidade linda, uma cidade bonita, uma cidade hospitaleira, acolhedora, uma cidade de agricultores, é uma cidade abençoada. Se você está me vendo aí, quem sabe até mesmo em outros países, porque a internet não tem fronteiras, né? Saiba que eu estou aqui em Cascavel, cidade que tem mais de 300 mil habitantes, é uma cidade maravilhosa, certo? Então você pega aí o endereço, se você é daqui de Cascavel, é aqui da cidade próxima aqui, Corbélia, Santa Teresa, Toledo, ou de qualquer uma, Braganey, Guaraniaçu e outras tantas cidades que a gente tem próximo aqui, você pode nos fazer uma visita, né? Nós te receberemos com muita alegria, com muito orgulho, com muita honra. E nós vamos te atender, vamos orar por você e eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para você. Falar em bênção, eu quero orar por todos agora. Senhor Jesus Cristo, o Senhor sabe, eu trouxe aqui agora uma palavra que para alguns é mais uma curiosidade, mas para outros, às vezes são situações que até atrapalham a fé dele, atrapalha a fé dela, porque às vezes a pessoa fica preocupado quando lê na Bíblia, né, que grandes homens de Deus, como eu citei aqui Jacó, por exemplo, que teve os 12 patriarcas em 3 mulheres diferentes. Então, nós estamos dando uma palavra e eu voltarei em outros vídeos para esclarecer melhor este assunto. Mas agora, Senhor, eu oro em favor de todos. Se houver alguém me vendo, me assistindo, me ouvindo, que está doente, toca nesta pessoa agora, Senhor. Toca neste homem, nesta mulher, neste moço, nesta moça, nesta criança e queima esta enfermidade. Arranca este mal pela raiz. Que o meu irmão e a minha irmã sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E graças a Deus. Queria no finalzinho deste vídeo pedir a você que se inscreva no nosso canal. O nosso canal é Pastor Genildo Responde. Você acabou de assistir um vídeo que eu estava aqui respondendo, né? Questionamento de pessoas. Então, Pastor Genildo Responde é o nome do nosso canal. Se inscreva e também faz o seguinte, em nome de Jesus, compartilhe no seu grupo, no grupo da família, no grupo do colégio, da faculdade, no grupo da construção, porque hoje é cheio de grupos, não é verdade? Compartilhe e também acione, ative o sininho para que os nossos próximos vídeos você possa recebê-los automaticamente. Você vai ver que nós já temos uma quantidade grande de vídeos, você vai se deleitar no Senhor assistindo vídeos com tantos e tantos assuntos. Tá bom? E aí você vai receber demais vídeos nossos automaticamente. Faça isso e eu sei que Deus vai nos abençoar. Vai abençoar você e vai me abençoar porque eu vou divulgar o Evangelho para mais gente. Tá ok? Deus abençoe, fique na paz e até a próxima vez na paz do Senhor. Amém.